animadíssimo para estudar ortografia, acordaram empolgadíssimos, por exemplo, na prova de redator revisor, gente, de 2023 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, caiu uma questão de ortografia. E qual era a palavra? Empecilho. Estava escrita errada. Então, lógico que a gente precisa estudar esse conteúdo, porque ele é um dos conteúdos mais cobrados, independentemente da organizadora. O que vai variar é o modelo de questão, né? Então, por exemplo, você vai ter organizadoras que vão contemplar esse conteúdo com frases mais extensas, que é o caso da FCC, é o caso do Sebrasp, questões de reescrita, né? E bancas como a FUMAC, que vão preferir ali palavras soltas para cobrar o conteúdo de ortografia. Então, ó, vamos lá estudar as nossas regularidades e irregularidades no que diz respeito à ortografia, que é um conteúdo muito importante para sua prova. Então, vamos lá. Ninguém quer lidar com exceções desse tipo. O que vai acontecer nessa palavra aqui, ó? A gente está verificando aqui a existência ou não de desvios em relação à norma culta. Exceção, escrita erradíssimo, e é uma palavra que cai muito em prova, né, gente? Então, a gente já sabe que nesse caso aqui a gente tem exceção com assim, ó, com C cedilha. Então, exceções. Logo, a nossa frase 1 estava errada, em desacordo com a norma culta. Pediram para que as reivindicações fossem avaliadas pelo promotor. Reivindicações, você vai pensar assim, reivindicar, não tem esse N aqui, não. Esse N aqui não consta nessa palavra. Então, reivindicações sem o N. Ele se mostrava obsessivo por ela. Eu costumo brincar e falar que essa palavra é o seguinte, ou tudo S ou tudo C. Obcecado, tudo com a letra C. E obsessivo, tudo com a letra S. Então, já que é para ser obcecado ou obsessivo, né? Vão ser com uma letra só. Então, olha o que a gente tem. Obcecado, por exemplo, isso aqui. No caso de obsessivo, S, né? Então, isso daqui. Ah, Flávia, e obsessão? Obsessão, tudo S também. E a gente tem obcecação, que aí vai ser C, C e C cedilha, por exemplo. Então, no caso aqui também, errado. E aí a gente está identificando os desvios ortográficos nessas frases. As paralisações, paralisação, tudo que for paralisado é com a letra S, gente. Então, vamos parar no S. Paralisações, tudo é S. Paralisado. Paralisar, tudo com S, beleza? Depois, os rapazes moravam na casa há mais de 30 anos, logo tinham direito ao imóvel. Esse há mais de 30 anos é uma indicação de tempo decorrido. Nas indicações de tempo decorrido, a gente usa A com H, né, gente? Há mais de 30 anos, faz mais de 30 anos. Então, isso aqui não é de Deus, não. Há mais de 30 anos no sentido de faz. Então, vou colocar aqui, ó, indicação de tempo decorrido. No caso aqui, igual a faz, beleza? Depois eu tenho lá o seguinte. Mostram-se empecilhos ao esporte, o videogame e a televisão. A frase está invertida, né? O videogame e a televisão, esse que é o sujeito, se mostram empecilhos ao esporte. Empecilhos, com a letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. Então, empecilhos. Essa também é uma palavra que cai muito em prova, né? Então, empecilhos, isso aqui é que eu falei com vocês que caiu agora em 2023 na prova de redator revisor da LMG. Então, é um conteúdo bem recorrente. A placa trouxe informações pormenorizadas acerca do tema. Bom, acerca no sentido de sobre é junto mesmo. Então, acerca do tema, sobre o tema. Isso significa que essa frase aqui está correta. Acerca do tema, no sentido de sobre o tema. Flávia, mas como é que eu sei aí, então, o uso de acerca? Acerca separado assim, ó, geralmente acerca de aproximadamente. Então, minha casa fica a cerca de 10 quilômetros daqui, aproximadamente, comi umas letrinhas, deve ser fome. Perto do almoço, né? Aproximadamente.
10 quilômetros daqui. Minha casa fica a cerca de 2 quilômetros daqui aproximadamente. Existe esse a cerca aqui, que é para tempo aproximado. Então, tempo aproximado, vamos imaginar o seguinte, ele estuda para concurso há cerca de 2 anos, faz cerca de 2 anos, aproximadamente 2 anos. Então, ele estuda para concurso há cerca de 2 anos, aproximadamente 2 anos, beleza? Então, quando for indicação de tempo aproximado, é o A com H, porque é indicação de tempo decorrido. E eu tenho o acerca junto, assim, ó, que é no sentido de sobre. Acerca de é uma locução prepositiva, né? Então, ó, a placa trouxe informações pormenorizadas acerca do tema, sobre o tema. Então, esse acerca aqui é no sentido de a respeito do tema. Ô Flávia, e acerca de fulano pulou a cerca? Espero que seja em sentido denotativo, né? Que não seja aí uma metáfora para colocar um chifre na cabeça de alguém, porque isso também não é legal. Mas fulano pulou a cerca para pegar o seu cachorro que fugiu, por exemplo. Então, esse acerca vai ser separado, mas esse aí não cai em prova não, porque esse você não erra, né, amigo? Então, vamos falar a verdade, esse acerca não nos interessa muito. O que nos interessa, acerca de aproximadamente. Minha casa fica a cerca de 2 quilômetros daqui, a aproximadamente 2 quilômetros daqui. A cerca com H indicando o tempo decorrido. Então, por exemplo, estão juntos há cerca de 10 anos, há aproximadamente 10 anos, né? Então, nesse caso vai ser com H. E o acerca emendadíssimo, que é ali parte de uma locução prepositiva, que é o acerca de. Então, falavam acerca do assunto, falavam sobre o assunto, a respeito do assunto. Então, esse daí, juntíssimo, é o que a gente tem para revisitar aqui. Fez uma introdução sucinta das vantagens do local. Bom, introdução sucinta não tem esse S. A palavra sucinta, ela é realmente sucinta, ela não tem esse dígrafo, né? Então, errada. A única frase correta era a frase de número 7. As demais traziam erros ortográficos. Então, a ortografia ela pode aparecer na sua prova numa questão de lacuna. Vou preencher com a palavra escrita de maneira correta. Isso é muito comum, por exemplo, no emprego de porquês, afim junto, acerca separado, enfim. No caso dessas palavras que podem ser homônimas ou parônimas, a depender da situação, né? Mandado, mandato, então isso é uma situação. Outra situação, lista de palavras e eu pergunto onde não ocorreu o erro ortográfico, como, por exemplo, apareceu na prova da LMG, e eu posso ter o que é mais comum em bancas como Sebrasp, FCC, VUNESP, né? Eu posso ter questões de reescrita de frase ou de frases para eu analisar ali se há ou não emprego inadequado de palavras no que diz respeito à ortografia, beleza? Bom, aí vou continuar pensando então. A ortografia é uma convenção, uma norma, uma espécie de acordo social que unifica a forma gráfica das palavras. Então, quando a gente pensa em ortografia, ela é realmente uma convenção. Como convenção, a gente já sabe que existem vários aspectos na ortografia que são arbitrários. Então, eu pego uma palavra, eu tenho que analisá-la sobre aspectos diferentes, né? Eu tenho que analisá-la a partir de aspectos diferentes. Como seria isso? Eu tenho que verificar, por exemplo, a etimologia da palavra, isso vai me indicar algumas especificidades do ponto de vista da ortografia. Eu tenho que identificar, por exemplo, a família, né? Os termos cognatos dessa palavra. Então, isso tudo é que precisa ser entendido aqui quando se trata de ortografia. Então, a língua não se define pela ortografia, muito pelo contrário. Na verdade, o idioma é materializado por traços culturais e sociais que são muito mais amplos que as próprias convenções ortográficas, tá? A pronúncia de uma palavra está mais sujeita a variações e a gente não pode considerar isso como propriamente erro. Vou pegar um caso que é um caso assim de bastante polêmica, que é como se diz, Roraima ou Roraima. Gente, as duas pronúncias são validadas,
Porque, na verdade, quando se trata de pronúncia, nós estamos falando de aspectos mais amplos que envolvem traços, por exemplo, culturais e sociais. Então, a grafia é uma convenção e a pronúncia está sujeita a outras especificidades que têm a ver, por exemplo, com a localidade, com os traços culturais, com as idiosincrasias, inclusive com as particularidades do indivíduo, tá? Em relação à pronúncia. Então, a ortografia, ela tem esse traço de unificação exatamente porque ela não se pretende diferenciar. Já a pronúncia, ela está mais sujeita a fatores culturais e sociais e depende ali de outras especificidades. Bom, no caso do português, a gente trata as regularidades. O que seria uma regularidade? Por exemplo, olha, eu sei que antes de P e B só se usa M. E eu sei que, por exemplo, não existem muitos problemas na utilização de letras como F, V, embora, num primeiro momento, as crianças ali na fase de alfabetização possam trocar F e V por causa do momento de articulação que é muito próximo, né? P e B, mas são letras que, com o passar do tempo, a gente tende a diferenciar corretamente. Ou seja, esses erros ortográficos não persistem a partir do aprendizado escolar. Por outro lado, G e J, aí a gente tem outros problemas, né? Que vão ser mais graves. S e Z, X, CH, são erros que vão persistir um pouco mais no aprendizado da língua portuguesa. Então, ó, as regularidades, diferentemente das irregularidades, elas vão trabalhar casos de diferenciação de fonemas que são mais fáceis, né? Então, aqui a gente tem uma diferenciação de fonemas que acaba tendo um impacto ali na ortografia, de modo que não reste dúvida acerca de como a gente vai trabalhar. As regularidades contextuais, por exemplo, que é o uso de um R, dois R's, né? No interior da sílaba, GU, QU, por causa da pronúncia. Então, também a diferenciação de fonemas vai nos ajudar nisso, ó. Eu sei que eu falo geral, então esse fonema aqui é o G, e eu sei que eu falo guerra, alterando essa letra. Eu sei que eu falo erro com dois R's, né, usando aqui, diferentemente de era, por exemplo, que esse R é pronunciado de forma mais vibrante. Era, diferentemente de erro. Era, né, pontinha na língua lá, e erro, que é mais vibrante. Então, eu já tenho ali uma noção, e essas diferenciações são regularidades contextuais, porque também permitem ali as diferenciações a partir de fonemas, beleza? Bom, eu ainda tenho algumas regularidades que eu vou chamar de morfológico-gramaticais, que é o que tem a ver com classe gramatical. Por exemplo, os substantivos abstratos, em regra, são grafados com Z. Então, eu falo, por exemplo, pobre, pobreza, gentil, gentileza. Então, de uma maneira geral, a gente vai ter isso aqui. Por outro lado, a gente sabe que os adjetivos vão ser grafados com o quê? S. Então, a classe vai definir ali alguns aspectos da ortografia também. Então, vamos supor, francês, francesa, né? Os adjetivos pátrios, por exemplo, né? Os gentílicos. O R que vai marcar os infinitivos, mesmo que fique enfraquecido na pronúncia, a gente sabe que o certo é escrever. Vou amar você até o fim da vida. O português, no caso, até a nomeação pelo menos, né? Então, amar, aí, a gente sabe que esse R, ele é característico do infinitivo e vai aparecer nas palavras escritas, né? O U, por exemplo, em amou, comeu, dormiu. Então, a gente sabe também que apesar de ter uma pronúncia mais enfraquecida, a gente vai colocar um L aqui, né? A gente já sabe que a conjugação dos verbos vai ser com U. Então, amou, correu, comeu. Então,
Então, a gente já tem aí uma marca para estabelecer a ortografia nessa base verbal. Por quê, gente? Porque a gente está falando de um sufixo, né? No caso aqui, desculpem, de uma desinência. No caso de delicadeza portuguesa, nós estamos falando de sufixo. E no caso, por exemplo, de comeu, amou, correu, nós estamos falando de desinências. Então, essas desinências super bem marcadas são grafadas com U, beleza? Bom, as irregularidades ortográficas é que nos interessam, porque a gente erra esse tipo de coisa. Então, a gente tem algumas irregularidades, como a disputa do CH com o X, não é isso? Há outras disputas, S, C cedilha, 2 S's, Z. Então, a gente tem muitas opções aqui, X e o próprio Z, o S, né? Então, a gente tem algumas opções aqui que são bem interessantes para a gente trabalhar. E aí vai. Bom, então, neste caso aqui, gente, realmente o que nos salva é consultar o dicionário ou ter a memória ortográfica da palavra. Então, ou eu sei como a palavra é grafada e eu sei porque em algum momento eu já utilizei, ou eu preciso consultar a palavra, beleza? Bom, aqui eu trouxe algumas opções pra gente, ó. Uso de X versus uso de CH. O erro na utilização desse dígrafo, né, é frequente, pois a consoante X pode assumir o valor, né, de CH quando aparece no princípio e no meio da palavra. Então, eu trouxe aqui, ó, palavras com a letra X, que são comuns em prova. Xícara, xerife, xarope, xará, shampoo. Flávia, shampoo é assim? Isso. A gente aqui tem mania de escrever shampoo, né? De outro jeito, assim, ó. Ah, mas existe no português? Não. Então, em português não se escreve assim. A grafia de shampoo em português é essa daqui. Xilindró, xilofone, xingamento, xingar, embaixador, exaustivo, taxativo, execrável, executar, executivo, exemplo, pretexto, sintaxe, exigente, existir, botox, clímax, cóccix, códex, córtex, duplex, que também pode ser escrito duplex, aceita-se, tá? Durex, fax, fênix, índex. Então, a gente já sabe aqui algumas palavras que são gravadas com a letra X. Flávia, e aí, eu vou decorar essas palavras? Não, gente, no fundo não vale muito a pena. O que a gente tem que fazer? Muitas questões de ortografia, porque aí as palavras que são mais recorrentes em prova vão acabar sendo internalizadas, tá? Então, assim, o negócio é fazer muita questão de ortografia mesmo. Claro que é importante você ter uma noção, por exemplo, do shampoo, né? Por exemplo, pode saber que duplex e duplex, as duas grafias são aceitas, e aí a gente vai construindo uma base que tem a ver com a realidade da prova, beleza? Então, isso aqui. Aí a gente continua. Tem o seguinte, palavras com X com som de SS. Eventualmente, tá? Eu tenho algumas questões que vão perguntar isso aqui, ó. Ah, qual que é o som que o X, o quê? Produz. Então, palavras com X com som de SS. Aproximação, tá vendo? Aproximar, aproximado, auxiliador, auxiliar, auxílio, auxiliado, máximo, máxima, proximidade, próximo, algumas palavras em que o X tem som de SS. Isso pode cair na sua prova. Palavras em que o X tem som de CH. Na verdade, é mais o CH que tem som de X, mas para você entender a correspondência, né? É um X com valor legítimo de X. Abacaxi, abaixo, bexiga, bruxa, caixa, compaixão, coxinha, adoro, né, gente? Ninguém resiste a uma coxinha. Deixar, engraxar, enxada, enxaqueca. Observe que nesse caso, né, você tem um sobradinho, ó, abacaxi, né, baixo, bexiga, bruxa, caixa, compaixão, coxinha, né? Então, o X aí fazendo o seu papel elementar, o seu fonema básico. Ô Flávio, por que existe CH na nossa língua? Que porcaria é essa? Tem a ver com a etimologia de algumas palavras. Então, respeitando a etimologia, o CH vai ser mantido em algumas palavras, tá?
Palavras em que o X tem som de S. Exclamação, excluído, excluir, exclusivo, excursão, expectativa, experiência, experiente, explicação, explicar, explícito. Então, eventualmente, gente, realmente a gente pode encontrar uma questão que pergunte qual é a pronúncia da letra X. Eu vou falar assim, eu quero a alternativa em que o X tenha som de S, tenha som de 2 S, ou que o X tenha som de CH. Bom, palavras em que o X aparece com som de CS. Anexo, que é a mesma coisa de KS aqui, tá? Então, neste caso, são casos de dífono. Isso aqui é a mesma coisa. Anexo, asfixia, axila, boxe, complexo, conexão, convexo, fixo, flexão, fluxo, sexo, tóxico e outras táxi, né? E outras tantas palavras. E aí vai. Palavras com X com som de Z. Exagerado, exagero, exaltado, exame, examinar, exasperado, exato, exegese, exausto, exaustivo, tanto faz, né? Execrável, executar. Palavras em que o X não tem valor fonético. Então, nesse caso, ele constitui dígrafo. Então, ele não é pronunciado, né? Exceção, é só o C que vai ter som. Excedente, exceder, excelência, excelente, excelentíssimo, excentricidade, excêntrico, excepcional, excepcionalidade, excerto. Então, nestes casos aqui, ó, o que nós temos a ocorrência de dígrafo. Então, olha, quando você pensar na letra X, você já sabe que ela pode ter várias particularidades. Eu posso ter um X que forma dífono, que vai ter um som ali de CS ou KS, tanto faz para representar. Eu posso ter um X com som de Z. Eu posso ter um X sem valor fonético, que neste caso ele vai constituir o quê? Um dígrafo. E aí você vai trabalhando com essas possibilidades, que é o importante aí para você conhecer na sua prova, beleza? E depois a gente pode fazer fichinhas disso aqui para você trabalhar. Bom, aqui eu tenho algumas regras acerca do uso do X, mas é a mesma coisa que a gente já estava conversando. O que mais faz sentido para você é dominar palavras mesmo. Então, ó, depois da sílaba inicial me, usa-se X. Mexer, mexido, mexidela. Depois da sílaba inicial em, se usa, né? X só vai ser CH, que eu posso colocar assim, ó. E aí os derivados, né? Isso aparece muito. Então, enxada, enxergar, enxugar. Depois de ditongos, ó, caixa, baixo, peixe, feixe, queixa. Então, depois de ditongo, a gente vai usar a letra X. Em palavras de origem indígena e africana, porque isso tem a ver com a base, o quê? Etimológica da palavra. Então, considerando a etimologia, o comum é que a gente tenha o quê? X, beleza? Então, o que nós vamos ter aqui? Abacaxi, macaxeira, borocochô. Então, palavras que são grafadas com X. Em palavras aportuguesadas do inglês, shampoo, xerife, elas vão ficar com X. Há, entretanto, palavras que são exceções, devendo ser escritas com CH, tal como preencher, recalchutar, gauche, caucho, mecha, encher, enchumachar, encharcar, enchiqueirar, enchouriçar, enxova. Então, sempre haverá
exceções. E é por isso, gente, que a gente fala, o que mais funciona em se tratando de ortografia é a memorização das palavras. Quer dizer, o tanto que você já domina o sistema ortográfico, entendendo que ele tem irregularidades e também irregularidades. A gente tem memória ortográfica das palavras, né? Então, isso aí é o que mais ajuda, especialmente em prova. Claro que algumas dicas vão fazer sentido, fazer exercício vai fazer mais sentido ainda, mas é isso que a gente tem que pensar. Usa-se CH na formação de palavras como enxoçar, de choça, encharcar, de charco. Nas formas de encher e seus cognatos, encheu, enchido, preenchido, enchimento. Então, tudo que for relativo a encher e tudo que for relativo a charco ou choça. Então, a gente já sabe aqui que a gente tem umas bases: choça, charco e encher. E essas bases vão se manter nas famílias com CH. Em algumas palavras de origem estrangeira, como salsicha, capricho, sanduíche. Em palavras derivadas de palavras latinas escritas com PL, CL ou FL, como chave, chuva, chumbo. Então, por quê? Em vez de chumbo, né, nós tínhamos a palavra plumbo. Então, em função disso, a gente manteve aí o CH na atualização ortográfica dessa palavra. Então, palavras que eram grafadas com PL, CL, FL, mantiveram aí a atualização ortográfica com CH, beleza? Bom, particularidades acerca do uso de S, dois S's, C cedilha e Z. Então, entre duas vogais com som de Z, usa-se a letra S. Casa, fase, liso, lesão, vaso, asa, usa. Nos adjetivos pátrios formados por es ou esa, francês, português, holandês, francesa, portuguesa, holandesa. Adjetivos terminados em oso ou osa. A classe da palavra, né, nos permite aqui prever algumas regularidades. Delicioso, orgulhoso, maravilhosa, bondosa. Então, eu já tenho aqui uma referência também acerca da grafia. Palavras derivadas de outra com S. Análise, vou fazer analisar. Pesquisa, vou fazer pesquisar. Liso, alisar, né? Paralisado, paralisar, né? Aqui, ó, tudo paralisar, ó. Paralisado, paralisação. Então, aqui todo mundo com S. Bom, ainda, nas conjugações dos verbos querer e pôr, isso aqui cai muito, tá, gente? Puser, quiser, pusermos, pusemos, quisemos, né? Pusesse, ó, tudo S, quisesse, quis, ele quis, isso, né? Quiseram. Então, todas as formas conjugadas de pôr e de querer são grafadas com S. Nada de colocar Z em pôr e querer. Depois de ditongos, ó, coisa, lousa, neusa. Nas palavras terminadas em ase, ese, ise, isa, iose, frase, osmose, crise, lactose, tese, exceções. Sempre haverá exceções, gente. Gaze, deslize, né? Exceções aí. Aqui de deslizar, né? Então, vamos pensar aqui agora em algumas outras opções do uso da letra S, tá? Olha o que eu tenho. Nos verbos terminados em erter, ertir, correr, pelir, ender e endir, a gente vai grafar o substantivo correspondente com a letra S. Ô Flávio, mas eu não consegui entender o que você quis dizer aqui, não. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, compreender.
Compreender, ó, é isso aqui. Então, o substantivo correspondente vai ser com esse, ó, compreensão. Vamos supor que eu tivesse outro, suspender. Aqui, ó. Vou fazer suspensão. Então, olha aqui. Eu tenho inverter. Vou fazer inversão com S. Divertir. Diversão com S. Concorrer. Concurso. Defender. Defesa. Fundir. Fusão. Então, eu vou grafar os substantivos correspondentes com S. Por exemplo, se o verbo terminasse em imprimir ou gredir, a gente ia ter dois S's. Imprimir, impressão, progredir, progresso ou, desculpem, progressão. Então, isso aqui é uma regra que às vezes ajuda a gente até a entender melhor essa dinâmica mesmo. Bom, eu ainda tenho uso do S no sufixo inho quando a letra fizer parte do radical de origem. Caso contrário, a gente usa Z. Então, ó, Tereza, o S é parte do radical. Logo, eu faço Terezinha. Ah, Flávia, mas se eu grafei Tereza com Z, aí nós temos um outro problema, porque normalmente esses nomes próprios são grafados com S. Mas, enfim, deixa, né? Luísa, por exemplo, a recomendação com S, Luísa é com S, né? Mas se o seu é Luísa com Z, o da música também é maravilhoso. Enfim, nome, a gente dá aquele perdão linguístico, porque não há necessidade de ficar pensando nisso, nem vai cair na sua prova o nome. Então, casa, o S fazia parte do radical, casinha. Já no caso de mulher, ó, não tem S, logo vou usar Z, mulherzinha. Pão não tem S, logo vou usar Z, pãozinho, tá vendo? Então, a gente usa a letra S apenas se no radical já existir um S que faça parte dele. Como aconteceu na palavra casa, a gente mantém o S e faz casinha. O resto a gente vai deixar Z mesmo, beleza? Que é a base do sufixo aí de diminutivo. Bom, casos de destaque, algumas palavras que a gente precisa pensar, né? Então, uso do sufixo isar. Então, a gente tem lá, nos verbos cujos substantivos correspondentes sejam escritos com is mais vogal. Então, aqui, ó, analisar, a gente vai fazer análise, pesquisar, pesquisa, improvisar, improviso. Então, todo mundo S. Algumas palavras que vão te dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter uma diferenciação no S e no Z. Então, exemplo, catequizar, a gente vai ter aqui, ó, catequese. É isso mesmo, catequizar com Z e catequese é com S. Por que que catequese é com S? Porque não apareceu IS, ó. Aqui é IS. Aqui é ES. Mas é mais fácil você gravar que catequizar é com Z e catequese é com S, beleza? Aterrorizar, então aqui a gente tem diferentemente, né? Aterrorizar, Z de terror, economizar, de economia, fiscalizar, né? Geralmente a gente vai ter esse sufixo isar, né? Gravado com o quê? Z. Então, se eu não tiver IS mais vogal, tiver ES, por exemplo, a gente vai ter sempre Z. Ex e exa, na formação de palavras que indicam profissão, nacionalidade, título de nobreza. Então, eu tenho chinês, francesa, poetisa, profetisa, marquesa, marquês, baronesa, burguês, inglesa. E exceção aí, porque juíza representa uma profissão, mas como é o feminino de juiz, juiz já é com Z, a gente mantém aí. Então, juíza com Z. E aí, você já tem a memória ortográfica dessa palavra, não vai precisar pensar nisso, porque, por exemplo, juíza, você já sabe que é o quê? Com Z, não sabe? Então, não vai precisar pensar nisso. Quanto mais palavras você tiver na memória, vai ser mais fácil aí para você lidar com as questões de ortografia, tá?
Então, os sufixos es e esa, quando forem substantivos abstratos originários de adjetivo, são aqueles que indicam qualidade. A gente já tinha falado sobre essa regularidade. Então, por exemplo, limpeza, limpo, sutileza, sutil, boniteza, bonito, tristeza, timidez, né? Então, sufixos es e esa. Nossa Senhora. Es e esa. Então, pobre, pobreza, rico, riqueza, impávido, impavidez. Palavras derivadas de outras escritas com S vão manter o S. Então, visita, visitante, casar, casamento, parasitar, parasita, paralisar, paralisia, paralisado. Então, de uma maneira geral. Agora, a gente tem que saber que não é regra. Catequizar, catequese, tá vendo? Então, cuidado para a gente não ser surpreendido, né? Então, já falei com vocês, por exemplo, obcecado, tudo C, obsessão, obsessivo, tudo S. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque é exatamente as irregularidades que nós estamos tratando. Palavras escritas com Z, as derivadas são mantidas com Z, em regra. Então, enraizar, raiz, realizar, realização. Então, em regra, a gente vai manter a unidade. Se a palavra era com S, vai continuar com S. Se ela era com Z, vai continuar com Z. Então, em regra, a gente vai manter essa unidade. Em alguns casos, a gente vai ter ali as particularidades. Casos de dois S's. Então, vamos pensar lá nos verbos, ó. Mir, ter, der, tir. Beleza? Então, olha o que eu tenho nesse caso aqui, ó. Imprimir vai fazer o quê? Impressão. Conceder vai fazer o quê? Concessão. Remeter vai fazer remissão. Agredir, agressão. Flávia, mas existem outros ter que vão fazer um pouquinho diferente, né? Que vão fazer C cedilha. Vários, tá? Se for derivado de ter, então, se for derivado de ter, obter, deter, né? Reter, vai ser todo mundo com C cedilha. A gente vai vendo isso aqui, né? Então, exemplo, por exemplo, ó. Então, tem que prestar bastante atenção. Então, este ter aqui, ó, remeter, fez o quê? Remissão. Mas eu tenho outras situações, né? Se for derivado de ter, vai ser com C cedilha, beleza? Então, e eu tenho ainda, por exemplo, converter. Fizesse, ó. Conversão, não é derivado de ter, né? Então, converter. Então, eu tenho ter com tudo que é tipo, ó, remeter, esse é remissão. E aqui, ó, derivados de ter, todo mundo C cedilha. Nos superlativos sintéticos, lindíssimo, belíssima, felicíssimo, fortíssimo. No imperfeito do subjuntivo, sempre dois S's, né? Aqui, ó. Né? O sufixo é esse. Então, se eu quisesse. O primeiro S é do verbo querer. E os dois S's aqui do pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu pusesse. O primeiro S é do verbo pôr. E os dois S's da desinência do imperfeito do subjuntivo, beleza? E aí a gente vai gravando algumas palavras que são mais recorrentes em prova. Nas palavras derivadas ou compostas em que se dobra o S, esse é o caso mais comum em prova. Mini saia, homossexual, homossexual, plurissignificação. Então, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, ultra mais som, vai ser ultrassom. Contra
mais senso, a gente vai ter contrassenso. Então, isso aqui. Nas formas derivadas de palavras terminadas em ceder, primir, gredir, meter, a gente vai ter dois S's. Então, por exemplo, exceder, vamos fazer excesso. Conceder, concessão. Imprimir, impressão. Então, aqui, ó, terminou com primir, dois S's. Conceder, dois S's. Ceder, dois S's. Primir, dois S's. Gredir, dois S's. Comprometer, compromisso, né? Prometer, promessa. Então, com dois S's. E é claro, gente, que o que mais vai adiantar em se tratando de ortografia, principalmente regularidades e irregularidades, não é tentar decorar, é ter uma noção e realmente fazendo muitas questões aí, assimilar as palavras. Então, nas palavras terminadas em EC e EC, assim ou assim, anoiteça, aconteça, desça, nós vamos usar cedilha, beleza? Então, aqui, ó, desça, anoiteça, aconteça. Nas palavras de origem árabe, indígena ou africana, então, mesmo em palavras, né, aqui, ó, de origem diferentes, a gente vai ter aí o emprego de cedilha. Paçoca, muçulmano. Então, temos aí. Nas palavras derivadas de primitivas grafadas com C cedilha, embaçar, embaçado, embaçou. Nas primitivas, né, que tem to. Então, ó, exceto, exceção, canção, canto, exceto, a gente já tinha aqui, né? Junto, junção. Então, exceto, exceção, execução, né? Então, temos aí to. Nessas palavras, as formas vão ser gravadas com C cedilha, né? Então, exceção, exceto, né? Junto, junção, e aí vai, canto, canção, dá pra gente pensar nessas palavras. Aí eu tenho o seguinte, nas palavras terminadas em são, derivadas do verbo ter. Então, ó, ou terminadas em tor ou em tivo. Então, deter fez detenção, converter fez o quê? Eu falei converter, mas é conter. Conter, contenção, porque converter é outra coisa. Isso aqui é exceção. Nem é que é exceção, é porque converter não deriva de ter, né? Então, não deriva de ter. Então, é com S. E, ó, converter fez conversão. Então, no caso aqui, ó, deter, detenção, conter, contenção, manter, manutenção, infrator, infração, redator, redação, setor, seção, introspectivo, introspecção, intuitivo, intuição, relativo, relação, beleza? Nas palavras derivadas de verbos, dos quais se retira a desinência R. Então, educar, a gente faz o quê? Educação. Importar, a gente faz importação. Fundir, a gente faz fundição. Tá vendo? Só tirei o R e aí acrescentou-se o sufixo são. Após ditongo, quando tiver som de S. Interjeição, eleição, rejeição. Então, após ditongo, sempre que a gente tiver som de S. E, mais uma vez, por mais que nós estejamos passando por essas palavras, o que vai ser mais significativo é fazer exercícios, tá? Claro que tem uma base
ajuda, que depois a gente vai fazer um resuminho disso aqui e tal, em outras aulas a gente vai resumir isso aqui, beleza? Então eu tenho lá o seguinte, em substantivos terminados em agem, igem, ugem, a gente vai usar a letra G. Então a gente está agora pensando G versus o quê? J. Garagem, vertigem, ferrugem, fuligem. O substantivo viagem, né, vai ser gravado com G. Já o verbo é com J. Que eles viajem para Paris, depois a posse, né? E a viagem foi maravilhosa. Então, o substantivo viagem é com G, mesmo o verbo sendo com J, né? Nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio, úgio, pedágio, então, sacrilégio, prodígio, vestígio, relógio. Nesse caso aqui, nós temos o uso de G também, beleza? E aí, gente, é realmente pensando que quanto mais palavras você, né, conhecer, mais fácil vai ser para trabalhar isso aqui. Depois, use-se a letra J. Então, olha, quando é que eu vou usar o J? Nas formas terminadas em jar, relampejar, viajar, trovejar, enferrujar, esbravejar. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou ainda em caso de palavras exóticas como canjica, manjericão, jiboia, jerico, né? E aí, determinar que é uma palavra exótica é bem complicado, né? Mas enfim. Nas palavras que derivam de outras também engrafadas com J, como cerveja, cervejaria, laranja, laranjeira, loja, lojista, lojinha. Então, nessas situações aí, a gente mantém a letra J. E é isso que a gente precisa saber. Eu vou manter o J, como que eu vou trabalhar aqui nessas palavras, né? Então, isso aí é que faz a diferença. Bom, e aí nós vamos fazer algumas questões para você ter uma noção de realmente como cai na sua prova. Por quê? E nas próximas aulas eu vou aglutinar isso para vocês fazendo assim, esquemas das palavras que são mais importantes do ponto de vista da ortografia. Essa aula é meio chata porque a gente passa por uma lista de palavras. Mas nas próximas aulas eu vou trabalhar com vocês fazendo esquemas e eu acho que vai melhorar um pouco aí para você ter uma percepção do que acontece em ortografia. Mas para a gente ter essa percepção bem, a gente precisa trabalhar algumas questões. Então, olha lá. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo, que é isso que você vai encontrar na sua prova, tá? Então, olha o que eu tenho. Na seção de vendas da empresa, houve o crime de extorsão, né? Aí você vai pensar lá como é que você vai completar isso aqui. A polícia participou da sessão das 15 com os funcionários e incentivou a delação dos criminosos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é que esse sessão aqui deve ser uma sessão em que sentido, gente? Sessão no sentido de subdivisão. Aqui, ó. Departamento. Então, é sessão assim ou assim, ó. Eu posso usar assim também. Né, que é uma variação linguística. Então, na seção de vendas da empresa, houve o crime de extorsão. Então, como é que eu vou grafar a palavra extorsão? Então, houve o crime de extorsão. A polícia participou da sessão, essa sessão, assim, no sentido de período de tempo. Reunião, evento, né? Então, a polícia participou da sessão das 15 com os funcionários e incentivou com C, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas você tinha que conhecer a palavra, tá vendo? É uma irregularidade. Então, ó, basicamente você tinha aqui um caso de parônimos, né? Desculpem, de homônimos, homófonos, aqui para trabalhar, que eram as palavras sessão, que eu tenho sessão sim, reunião, período de tempo
Eu tenho cessão assim, no sentido de ceder, doar. E tenho cessão assim, ó, que é o mesmo assim. Isso aqui é uma variação. Subdivisão, parte, departamento. Então, começamos com esses homônimos aqui. Só para você entender a lógica. Depois você tinha extorsão, que é com S, né? E incentivou, que é com C, participando aí das irregularidades ortográficas. E aí, gente, o negócio é realmente assim, conhecer a grafia da palavra. Então, como uma questão de lacuna, tipo essa. Aí vamos lá. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia. Os discentes, tá certinho, não sabem quais são as propriedades da água. Então, discente está bem grafado aqui, não é o nosso problema. Ninguém acredita mais nas previsões meteorológicas. Super certo, né? Você tem que fazer o meteoro todinho. Eu costumo brincar com vocês, falar que é igual o Luan Santana, meteoro da paixão. Então, o meteoro inteiro vai estar grafado certo. Meteorológico, meteorologia. Faz o meteoro, né? Todo aqui, ó. Meteoro. Aqui, ó. Meteoro lógico. Meteorologia. Tem que ter o meteoro inteiro. Faz o meteoro, depois você pode colocar o que você quiser. Eu juro que sou inocente. Meritíssimo, disse o réu diante do ceticismo do juiz. Meritíssimo. Então, nós temos um problema aqui e, às vezes, o nosso olho não percebe esse tipo de erro, né? Então, eu quero com erro de ortografia, meritíssimo, disse o réu diante do ceticismo do juiz. Todos os dias passo por aquele mendigo, tá ok? E tento ajudá-lo de alguma forma. O nó está frouxo, por isso pediu ajuda ao rapaz. Estava frouxo, por isso pediu ajuda ao rapaz, a fim de refazê-lo. A fim no sentido de para refazê-lo. Finalidade, tá certo? Então, vai ser mais comum é que nós encontremos questões com palavras como esta daqui. É o mais recorrente de prova, tá? E aí a gente continua. Olha. Assinale a frase gramaticalmente correta. Então, aqui o enunciado era mais aberto. Quando a gente vai analisar, a gente vai perceber que, na verdade, é uma questão de emprego de porquês. Vamos ao supermercado porque precisamos comprar frutas. Então, pois precisamos. Então, é esse porquê aqui, ó. É uma conjunção, né? Então, trata-se de uma conjunção. Pois precisamos comprar frutas, já que precisamos comprar frutas. Você não vai ao concerto essa noite? Concerto musical, tá certo, né? É o concerto do meu filho Vitor. Ele é pianista. Você não vai ao concerto essa noite por quê? Só que o porquê tá errado. Por que razão? Separado, né? Indicando pergunta. Então, indicando pergunta no fim da frase. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Pois fiquei doente. Então, se é esse porquê com valor de pois, ele é junto e sem acento. É uma conjunção. O jantar ainda não foi servido porque pergunta no fim da frase. Eu quero a gramaticalmente correta, vai ser essa daqui. Por que ele não voltou mais à casa dos pais? Esse porque é separado, que é uma pergunta, e sem acento, né? Porque tá no início da frase. Então, tem uma pergunta no início de frase. Logo, ele vai ser separado e sem acento.
estudar o Flávio, mas a gente ainda não estudou porque na próxima aula, relaxa, vai dar tudo certo, vamos estudar tudo, não é só fazendo questões de ortografia. Mal com U e mal com L. Então, mal com L e mal com U são duas palavras homófonas. O que quer dizer homófonas? Possuem a mesma pronúncia. Ou seja, elas são pronunciadas da mesma maneira, mas escritas de formas diferentes. A alternativa abaixo em que a palavra está usada corretamente. Estou me sentindo mal, esse mal aqui é advérbio, né? Essa tarde. Fui muito mal na prova de química, mal, advérbio também. Contrário de bem. Henrique foi muito mal comigo. Flávia, quem vai ser esse Henrique foi muito mal comigo? Ele foi uma pessoa que ruim comigo, né? Então, mal de foi muito ruim. É o contrário de bom. Então, ele foi muito ruim comigo, ele foi muito bom comigo. Nesses dois casos, a gente tem o contrário de bem. Mal com L é o contrário de bem na maioria das situações. Mal com U é o contrário de bom. Para a gente ter uma referência. O chefe da empresa sempre estava de mau humor. Ele sempre estava de bom humor, então ele sempre estava de mau humor. Os professores dizem que Pedro é um mau aluno. Adjetivo aqui. Então, isso aqui era um adjetivo. Isso aqui também era um adjetivo. E aqui a gente tinha também um adjetivo. Só que aqui estava bem empregado. Como eu quero a corretamente empregada, letra C de continuarei estudando até tomar posse do concurso da minha vida. Que é assim, a gente estuda para tomar posse. A hora que a posse vier, está preparado para ela. Assinale a afirmativa que apresenta erro de ortografia. Milhares de pessoas cometem suicídio a cada ano. Muito triste, e o Brasil, inclusive, lidera muitos rankings relacionados a suicídio, mas não tem problema ortográfico aqui não. A obsessão se refere a uma angústia ou uma desesperança. A gente já sabe que obsessão é tudo S. Então, ó, obsessão, tudo S. A gente sabe que tem obcecado, tudo C, obsessão, tudo S, obsessivo, tudo S. A depressão é uma doença séria e assim deve ser tratada, com certeza. Não é evidente se a medicação contra a depressão afeta o risco de suicídio. Então, a gente pediu aqui aquela em que há erro, letra B de bom, estudar ortografia e as irregularidades, não tem jeito. O vocábulo ansiedade é escrito com S. Qual das palavras abaixo está corretamente escrita com essa mesma letra? Então, mesma coisa, gente, a gente precisa ter uma noção da ortografia mesmo. Ancestral. Quiseram é a nossa resposta. Progresso, 2 S's. Anoitecer. E precaução. Então, temos isso aqui como resposta, né? Que, ó, você já pode pensar assim, ó. Que é, tipo, você vai criando algumas dicas, né? Eu adoro essa dica aqui, ó. Que é a dica do Papa. Pretensioso e ansioso. Né? Não quis por blusa. Blusa é só porque... O que é o Papa, ansioso e pretensioso? São os verbos que mais caem. Então, aqui, ó, paralisar, analisar, pesquisar, alisar. Então, Papa são os verbos que mais
aparecem em prova. Pretensioso e ansioso, porque a gente erra muito essas palavras. Então, pretensioso, 2 vezes S. Ansioso, 2 vezes S. E as formas do verbo querer e por. Quis, quiser, quiseram, quisesse. Aí por. Pus, puseram, pusesse no plural, puseram. Então, essas palavras são as mais cobradas com a letra S. E corrigindo questão, gente, a gente vai tendo esse tipo de dinâmica também, porque aí eu vou trabalhando com vocês e mostrando assim, olha, vamos gravar essas palavras que elas realmente são as mais cobradas em prova, né? Então, o seu domínio em relação à ortografia, lógico que fazer uma exploração geral é bom, o aluno entender o seguinte, infelizmente não existe uma regra que dê conta de todas as palavras, que é isso que a gente está trabalhando aqui. Eu não tenho uma regra para falar assim, tudo isso aqui é CH, tudo isso aqui é X, não tem, infelizmente não é bem assim. Mas se nós nos advermos as questões, a gente vai conhecendo as palavras que são cobradas com mais frequência em prova e isso vai se tornando um pouco mais tranquilo. E nas próximas aulas a gente também vai forçar a barra nessas palavras, que eu acho que é o que faz mais sentido, beleza? Então acabamos por hoje, essa aula é meio chata porque ela passa por um monte de palavras, mas a gente vai trabalhar isso de maneira simplificada nas próximas aulas, beleza?